Olá pessoal, estamos chegando aí, né, no final do nosso curso básico de WordPress. Estamos na parte então de configuração de opções de privacidade, onde a gente pode estar definindo qual vai ser a visibilidade do nosso site. Por exemplo, a gente pode permitir que alguns indexadores de busca, principalmente o Google, assim como você deve ter ouvido diversas vezes nesse curso, para que ele indexe o seu site nas buscas, tá certo? Esse WordPress ele consegue ter esse tipo de visibilidade aí para poder permitir que os sites acessem o seu site para que possa buscar informações para poder estar mostrando nos buscadores, tá certo? Se você quer permitir que os motores de busca indexem o seu site, você deixe como padrão essa primeira opção, tá certo? Se você quer permitir, deixe esta opção. Se você quer pedir aos motores de busca para não indexarem este site, você marca essa opção aqui, tá certo? Assim você vai estar enviando um pedido a eles para eles não indexarem o seu site. Assim eles não vão mostrar o seu site nos buscadores. Porque se você não quiser mostrar, porque é conteúdo confidencial, você pode estar marcando isso daqui. Então esse site não vai estar sendo indexado nos buscadores, tá certo? Se alguém digitar no Google lá, ele não vai aparecer, nem os seus artigos, nem nada, tá certo? Uma observação, que nenhuma dessas opções ela bloqueia o acesso ao seu site. Marcar essas opções não significa que você vai estar bloqueando o acesso ao site, tá? E sim, você vai estar simplesmente falando para o Google não mostrar resultados na busca. Não significa que alguém for lá buscar na URL e digitar seusite.com.br, ele não vai aparecer. Lógico que vai, porque o Google ele não é a internet, ele é um buscador, certo? Então, se alguém digitar na URL do browser, ele vai achar o seu site, tá certo? A diferença é que se você não quer que os seus posts, as suas imagens apareçam nas buscas do Google, quando alguém digitar uma busca no Google, se você não quiser que ele apareça no Google, então deixa marcada essa opção, que aí não vai aparecer nas buscas. Porém, se alguém digitar na URL o seu site, vai acessar tranquilamente, assim como era no início, tá certo? Cabe aos motores de busca honrar o seu pedido, tá certo? Eu não sei qual é a idoneidade desse tipo de pedido, tá certo? Porque todos os sites que eu fiz, eles foram indexados ao Google, a não ser alguns sistemas que eu não pedi para o Google indexar. O que aconteceu? O Google não indexou porque eu não pedi para ele indexar, tá certo? E nem outro site de busca, ok? Não criei um sitemap, tá certo? Não criei um sitemap para os buscadores mapearem meu site e tudo mais, porque era um sistema interno de acesso restrito. Então, ele não busca, tá certo? E ainda mais se você pedir para ele não indexar o seu site, então ele vai receber esse pedido e vai ser cadastrado o seu site numa lista de sites que não devem ser escaneados, tá certo? Mas, se você quiser que seu site seja publicado para que as pessoas conheçam, deixe essa permissão marcada, tá certo? E guarde as informações que você alterou, tá certo? E vamos partir então para os links permanentes. Embora aqui esteja aparecendo ligações permanentes, algumas traduções podem estar aparecendo aí configurações de links permanentes. O que seria isso? Quando a gente acessa o nosso site, por exemplo, e acessa o nosso link, por exemplo, acessa o link de um conteúdo, veja que eu estou entrando num artigo. Cliquei no artigo e vou entrar nele. Dê uma olhada como é que ficou o link. P igual um número.
Isso não é bom para os buscadores. Os buscadores querem encontrar na URL palavras específicas, tá certo? Para que ele saiba sobre o que significa o seu post. Ele vai varrer o seu post e vai verificar o conteúdo. Porém, se a sua URL estiver amigável, ou seja, com palavras respectivas sobre o que significa o seu post, ele vai te achar com mais facilidade. Quando alguém, por exemplo, estiver procurando alguma coisa, ele vai saber que na URL tem algum nome específico, ele vai adorar indexar e mostrar o seu site, tá certo? Vejam que aqui não tem nada amigável, tem um número, tem um P, provavelmente de post, tá certo? Igual com o número. Ele deu um número para o nosso post aí para identificar o nosso post. E a gente pode estar alterando isso. Veja que por pré-definição é essa configuração que aparece lá. A gente pode estar aparecendo aqui, ó, como dia e nome. Se a gente colocar como dia e nome, vai aparecer na URL, em vez de P e um número, vai estar aparecendo uma data e o nome do post, por exemplo. Tá certo? A gente pode estar alterando para mês e nome, ou seja, em vez de dia e nome, vai aparecer mês e nome. Vai aparecer só o mês e o ano. Por exemplo, mês, o ano e o artigo. O nome do artigo. Tá certo? O nome do artigo é sempre interessante aparecer. Tá certo? Em forma numérica, ou seja, arquivo igual 123 não é muito recomendável se você quer trabalhar com buscadores. Tá certo? E nome do artigo. O nome do artigo é o mais recomendável. Tá certo? Você pode estar também colocando palavras específicas, como por exemplo assim. Aqui você tem post name. Você poderia estar colocando assim, ó, category, tá certo? Que ele ia mostrar como? Ele iria mostrar o seu site, barra o nome da categoria, porque a categoria tem tudo a ver com o seu conteúdo, correto? Então seria mais uma palavra aí para o buscador estar relacionando você nas buscas. E o nome do seu post, tá certo? É uma boa também. Caso você não tenha praticidade com essas tags, eu recomendo deixar o nome do artigo e posteriormente você pesquise sobre outras tags, para você criar uma estrutura personalizada aqui, tá certo? Vá no site do WordPress, por exemplo, aqui, ó, estão disponíveis várias variáveis, com alguns exemplos abaixo. Para ajudar, você pode clicar nesse link aqui, você vai ser redirecionado para o site da documentação, ou seja, o site do Codex, certo? Do WordPress.org, barra uso de permalinks, certo? Onde você vai poder ver diversas variáveis para você estar colocando aí para aparecer no seu post, onde você vai poder estar configurando essa guia personalizada aqui, ok? E aqui você vai poder também, se quiser, você pode criar hierarquia personalizada de URL, de categoria, de etiquetas, enfim. Por exemplo, ao usar tópicos com base nas categorias, para com que os links para categorias tenham um formato nome do seu site, barra tópico, barra geral. Se não indicar nada, serão usados os valores por padrão. Ou seja, esses valores padrão, se você quiser usar base de etiqueta, você pode usar por aqui também. Se quiser mais dicas, veja nesse link aqui de várias variáveis, onde você pode estar configurando melhor a sua URL. Se você fez alguma alteração nessa página, provavelmente você deve ter feito, porque você acredita que não vai deixar como valor padrão, porque vai ficar muito feio, use provavelmente como nome do artigo. Vai aparecer então a sua URL e o nome do artigo. Mais para frente eu vou falar também como configurar e melhorar ainda mais a sua URL. Por exemplo, para deixar de aparecer preposições, correto? Ou palavras que não têm o menor valor para o Google, ok? E tentar criar, na hora de tentar criar um post, dar mais ênfase às palavras específicas, tá certo? Então deixe como padrão o nome do artigo, posteriormente estude novas variáveis para criar uma URL ainda melhor. Se você fez alguma alteração, clique em guardar alterações, ok? Vamos
fazer um exemplo agora de criar um novo artigo para vocês verem como é que vai ficar o nosso novo post. Como criar um novo post com, criando um artigo com uma boa URL. Coloca de início a principal palavra do seu post. Vamos dar um exemplo. Palmeiras campeão, tá certo? Melhor time do mundo. O melhor time do mundo será campeão na próxima semana, ok? Veja que as palavras principais estão no início, tá certo? Palmeiras campeão e o melhor time do mundo, certo? Próxima semana fica por último, ok? Isso vai dar prioridade ao nosso post às primeiras palavras, tá certo? É melhor do que escrever assim: na próxima semana o melhor time do mundo vai ser campeão. Quem? O Palmeiras, entendeu? Então é melhor você deixar as primeiras palavras aqui no início e as com menos relevância no final, ok? Assim você vai ter um conteúdo, um post com uma URL bem bacana para os buscadores, tá certo? Vamos colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar o formato standard, que não é a galeria. Vamos colocar como esporte e como Palmeiras, melhor time do mundo, certo? E vamos colocar uma etiqueta aqui. Vamos procurar por etiquetas mais usadas. Veja que não tem. Eu vou colocar Palmeiras, vírgula, melhor time do mundo, ok? E vou adicionar, ou seja, ele está agora categorizado com etiquetas sobre Palmeiras, melhor time do mundo, ok? E vou publicar. Veja como vai ficar a nossa URL agora. Bem mais interessante. Veja agora. Eu vou entrar no artigo, vou segurar a tecla Ctrl e clicar no artigo para abrir uma nova aba. Veja então como é que ficou a nossa URL agora. Em vez de ficar antigamente como estava aqui, né, estava assim, ó, P igual a 60, né? Estava assim. O Google não tem como identificar o que significa isso, mas agora ele tem diversas palavras aí, né, na, na URL, a ponto de dar uns parabéns aí, né, para a sua URL, porque agora ela tem palavras bem específicas sobre o que se trata o seu post. Porém, ainda tem muito lixo, tem muita coisa que não significa nada. Por exemplo, a palavra o, a palavra do, a palavra será e a palavra na, inclusive próxima semana. Isso não tem relevância nenhuma para o Google. Quando alguém procurar, não vai procurar por próxima semana, vai procurar como Palmeiras, ou como Palmeiras campeão, ou melhor time do mundo, provavelmente o melhor time do mundo, vai procurar. E provavelmente elas não vão procurar por próxima semana querendo achar um artigo sobre Palmeiras, entendeu? Então tem como melhorar isso ainda. Como? A gente entra aqui, ó, a gente pode tanto editar como encurtar link. Vamos clicar em encurtar link para você ver o que vai acontecer. Clicando em encurtar link, veja a URL que ele dá. Ele dá a URL cadastrada como padrão, tá certo? A URL curta, você pode dar essa URL curta aqui e passar, por exemplo, pelo Twitter. Toda vez que você vai usar, por exemplo, no Twitter, ele dá um encurtador de URL. Lembra que você tem o Migrant, você tem diversos outros. Por quê? Porque o Twitter ele já limita, acho que alguns poucos caracteres, acho que 140 caracteres. Então você não pode colocar uma URL amigável como a nossa aqui, muito grande, tá certo? Vamos cancelar aqui para a gente ver, por exemplo. Ó.
estou gripado. Veja, imagina passar essa URL lá no Twitter. Se a gente quiser escrever mais alguma coisa, a gente já perdeu um bocado de caracteres aí, né? O Twitter ele é muito limitado. Então, para o Twitter, se a gente quiser passar um link para o Twitter, a gente pode passar esse link aqui, ó. O link mais curto, tá vendo? Que é aquele link por padrão. Porque no Twitter não tem importância, tá certo? Eles saberem o que significa o nosso post. A gente pode colocar o nosso conteúdo com o link. Ou seja, a gente passa o título do nosso conteúdo com um link curto para a pessoa acessar. Tá certo? Então a gente dá ênfase no nosso link curto, para passar, por exemplo, para o Twitter, e no conteúdo a gente passa o título. Para isso a gente vai configurar alguns plugins para como melhorar uma postagem no Twitter. Ok? Então vamos lá. Como a gente pode então melhorar esse post aqui? Como a gente pode melhorar essa URL? Tem um monte de URL aqui, tem um monte de palavras aqui que não interessa. Você pode simplesmente fazer isso. Ó. Tira essa palavra. Tira, por exemplo, semana passada ou próxima semana. A palavra na também. Pronto. Ótimo. Olha como ficou. Tá certo? Editou. Atualizou. Tá certo? Vamos fechar aquela outra postagem e vamos visualizar o artigo novamente.